Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Vamos lá, um assunto que para muitos brasileiros não interessa, não tem importância nenhuma. Mas para quem está desperto sabe que isso aqui é mais do que importante. Isso aqui influencia até na quantidade de comida que a pessoa tem na mesa. Todos os alimentos sobem quando o preço do combustível aumenta. Ele está ligado diretamente com a economia. E aí, o presidente Bolsonaro agora demitiu o atual presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna. Essa demissão está acontecendo porque, segundo o governo, ele não deveria ter repassado de forma tão rápida e tão agressiva os últimos aumentos, que chegaram a mais de R$1. E ao mesmo tempo que quando o petróleo baixou e o dólar também vem baixando, nesse momento está a 4,76, o valor mais baixo dos últimos tempos, e mesmo assim os combustíveis continuam caros no país. Então agora ele coloca um novo presidente para a Petrobras, que não é outra coisa a não ser um entreguista ainda pior do que o que estava lá. Vai ficar claro isso na matéria aqui da Veja, que diz o seguinte: a solução final para a Petrobras, segundo o novo presidente da estatal. Embora reconheça que existam alternativas para a estabilização dos preços sem necessidade de intervenção, Adriano Pires defendeu medida amarga para a companhia. Na verdade, uma medida amarga para todos os brasileiros, não para a companhia. Ele quer dar o que a companhia quer é se livrar dos seus donos, ou seja, os brasileiros, porque quando se fala em governo, o governo é a representação do povo. Faz um péssimo trabalho, ninguém discute isso, mas o fato é que é a representação do povo. E é justamente essa representação que eles querem tirar, ao invés de ser o contrário, como o Dr. Enéas defendeu por toda a sua vida, e com argumentos reais que, à medida que o tempo se passa, só se comprova. Aí vem a incoerência, né, que a gente vai destacar aqui, mas para não atrapalhar o seu raciocínio, vamos lá. Confirmado nesta segunda-feira pelo ministro de Minas e Energia, o novo presidente da Petrobras, Adriano Pires, se manifestou recentemente sobre qual seria a forma de resolver de forma definitiva o problema da estatal. Embora tenha reconhecido que atualmente existem alternativas para a estabilização dos preços sem a necessidade de intervenção da companhia, Pires defendeu que a solução final é a privatização. Veja bem, meu irmão, você coloca um cara lá para administrar, né, para ser o presidente, e a ideia do cara é entregar. Não, eu vou entregar ela aqui para justamente os caras que estão fazendo os preços ficarem caros. Justamente eles que só querem lucrar, que não te enxergam como um ser humano, mas sim como uma fonte de renda, para enriquecê-los. Eles que causaram tudo isso, não, eu vou entregar para eles, porque cobrar PPI de um país que tem petróleo só mesmo no Brasil, onde o povo é totalmente gadoso e continua levantando bandeira de políticos e assistindo programas que eu repito aqui, como os panos nos is, que não passam de cabos eleitorais disfarçados de jornalistas. Dão todas as notícias do país na perspectiva de um cabo eleitoral. É isso que os caras fazem ali, é vergonhoso. Aí muitos brasileiros que nunca quiseram saber de política, de repente viram que a política, de fato, interfere demais na nossa vida, diretamente. E aí, ao invés de pesquisarem os assuntos, não, eles vão pegar a opinião desses homens e repetirem. E esses homens, maldosamente percebendo isso, vão induzindo essa população totalmente alienada, distorcendo a própria realidade e fazendo com que as pessoas acreditem que o problema realmente é esse, é porque a empresa é nacional. A Petrobras, desde que foi fundada, sempre foi nacional. E nós nunca tivemos problemas como esse até agora. Diziam que a Petrobras estava quebrada e a gasolina era barata, então eu prefiro ela quebrada. Se ela dando lucro, ela vai chegar a R$13, como dizem os especialistas, o litro de combustível, eu prefiro ela dando prejuízo. Eu não sou acionista, eu não sou nenhum multibilionário, representante dos Rockefeller, do JP Morgan, não sou. Esses homens que são donos de todas as agências de petróleo, preste atenção, esses acionistas, eles têm ações em várias petrolíferas e eles querem tomar o controle de mais uma, que é a Petrobras. Não existe livre mercado porque eles são donos de tudo. Eles agora estão jogando justamente essa, não, olha, a gente abre, quebra o monopólio da Petrobras, deixa as outras empresas internacionais virem para aqui para eles puxarem mais dinheiro da nossa nação, empobrecer mais o nosso país, como a Enéas já demonstrou isso graficamente. A fuga de capital é muito maior do que o suposto investimento que eles fazem. Na verdade, eles não fazem investimento nenhum. O governo passa para eles, por uma mixaria, o valor de uma empresa que ninguém sabe, não é? Conforme quanto mais o petróleo vai ficando caro, você não sabe dizer quanto vale de fato. Porque se você tem milhões de litros ali de petróleo e esse combustível só fica mais caro, como é que você vai avaliar? Você imagina aí, meu irmão, que você tem um carro, uma bicicleta que seja, e ela todo dia fica mais caro. E esse valor, ele dá pulos
Você não tem como saber quanto vai ser amanhã ou depois de amanhã. E mesmo assim os caras querem vender. Olha o que ele continua dizendo. Ao defender a concessão da Petrobras para iniciativa privada, Pires rechaça o argumento de que o Brasil, por ser autossuficiente na produção de petróleo, deveria ajustar o preço dos derivados levando em consideração os custos e não a paridade internacional. Segundo ele, o petróleo é um commodity, com preços determinados pelo mercado internacional, e países que não seguem a regra acabam como a Venezuela, que destruiu sua indústria de petróleo, bem como sua empresa PDVSA. Aqui, meu irmão, é um tipo de argumento que só serve de novo para gado. Quem pesquisou o verdadeiro motivo da Venezuela ter chegado àquele ponto, sabe muito bem que não foi culpa de governo nenhum, mas por conta das sanções que os Estados Unidos faz criminosamente contra qualquer país que não se submete à vontade dos seus donos. Porque eles também devem, não pense que não. Eles devem e devem muito. E os donos do mundo usam essa nação para fazer o que eles querem. Você viu um belo exemplo disso na Rússia. Esses grandes empresários tirando suas empresas do país. Por quê? Porque o país não quis fazer o que eles querem. Porque, na verdade, quem está por trás de todas essas decisões pode parecer uma teoria da conspiração, mas o tempo vai provando isso. Eles querem assumir o controle que era do Estado. Eles sabem que a verdadeira riqueza sempre esteve na mão do Estado. E querem se apoderar disso. Até a polícia, eles já querem que seja uma polícia privada. Que eles tenham o controle do uso de força. Agora, que empresa você acha que merece essa confiança toda das pessoas? Uma coisa do governo você ainda pode reclamar, porque afinal de contas é sua. Agora, e desses homens que se reúnem em lugares como Bohemian Grove para sacrificar recém-nascidos? E aí, meus irmãos, será que eles merecem a confiança? Ele continua dizendo, esse entreguista, traidor da nação, a solução definitiva só virá com a privatização da Petrobras. Enquanto a empresa for de economia mista, tendo o Estado como controlador, os seus benefícios corporativos e as práticas monopolistas serão mantidas a favor da corporação e muitas vezes contra os interesses do Brasil, diz no artigo o novo presidente da estatal. Como o cara entra, família? A decisão de retirar o general Joaquim Silva e Luna no comando da Petrobras há menos de um ano foi motivada pelos sucessivos aumentos no valor dos combustíveis, o que provocou críticas públicas do presidente Jair Bolsonaro. A matéria continua com uma fofoquinha que não tem relevância nenhuma para nós, mas a questão é, meus irmãos, o nosso povo, infelizmente, é muito ignorante nessa parte e compram as narrativas. O Sérgio Moro, por exemplo, já está dizendo, isso é matéria inclusive da CNN, como você pode ver aí, quem nos enviou inclusive foi a nossa querida irmã Andressa de Moraes, essa irmã sempre desperta. E tá aí, o nosso objetivo é privatizar todas as estatais. A Petrobras é uma delas, diz Moro para empresários no Rio. Você só tem hoje, meu irmão, para onde você olha, entreguistas. Os caras que deveriam ser o outro lado, a ideia deles é de fato sangrar a nação. Com essa história que, a gente tem que atrair investimentos para o país. Mas a própria história mostra, e quem fala isso não sou eu, é o livro de um verdadeiro nacionalista, Adriano Benayon, Globalização versus Desenvolvimento. Procure em PDF, você vai encontrar. O livro não só explica que não tem como crescer dessa maneira, com investimentos de estrangeiros, se você não valoriza os próprios bens que você tem, como ainda faz uma análise na história dos principais impérios do mundo. É um livro que você não vê nenhum desses tidos como intelectuais aqui da internet indicar ou falar sobre, porque isso vai contra toda mentira e manipulação que eles têm feito por anos em cima do seu próprio público. Esse pessoal está ligado, direto ou indiretamente, com políticos. Portanto, eles têm ideologias para defender. Enquanto um nacionalista de verdade, ele não pode defender ideologia nenhuma. Ele não pode estar do lado A ou lado B. Tentavam classificar a Enéas de todas as maneiras, como ultradireita, como isso, como aquilo, mas ele nunca se classificou assim. Porque é preciso você prestar uma assistência ao mais pobre, é preciso você intervir contra grandes empresas para que elas não engulam as suas empresas nacional, como também você precisa permitir que qualquer um que queira trabalhar conosco venha trabalhar. Agora, de forma justa. Por que é que tem que ir aos extremos? Então isso foi explicado por eles durante toda a sua vida, mas a mídia ignorou isso. Nós não tínhamos as redes sociais. E agora que tem as redes sociais, infelizmente não tem ninguém defendendo isso. E um ou outro que parece fazer um argumento parecido com isso, na verdade está pensando em si próprio. Pelo menos nesse quadro político atual. Então, meus irmãos, à medida que eles vão fazendo isso, entregando todos os nossos tesouros para esses homens, o país só vai quebrando. Cadê os lucros da Vale? O que é que acontece com a Vale? Diziam que o Brasil ia crescer muito com a privatização da Vale. E a pergunta é, cadê esse crescimento? Cadê os lucros desses minérios que são únicos no mundo?
Agora vai ser preciso de novo o povo perder a empresa que torna o país de fato independente, que torna o país autossuficiente. Enquanto essas mentiras são espalhadas, meus irmãos, um fantasma ainda pior vem por aí, porque esse governo na boca do povo já é para muitos o pior que já existiu. Nós sabemos que não, mas o povo está sentindo na pele, na boca do estômago, o que esse governo está fazendo com o país. Eu vou deixar vocês com esses últimos 2 vídeos e a gente encerra por aqui. E eu gostaria de saber a tua opinião. Fiquem todos com Deus, meus queridos irmãos. Um abraço e seguimos juntos. Boa noite, pessoal. Eu tenho 73 anos. No governo de Dilma e Lula, nós podíamos comer frango, nós podíamos comer carne. Mas agora os velhos estão enfraquecendo tudo. Este miserável desse Bolsonaro aí, ó. Olha a minha situação aqui, ó. Não é só a minha não, sou mais. Nós não podemos comprar carne, mas o açougueiro dá os ossos a gente. Para levar para casa, para fazer um caldo, para beber. Sai logo desse lugar aí, Satanás, vai pro inferno. Porque os pobres não podem mais comprar um quilo de carne para se alimentar. Olha aqui, infeliz, olha como é que os pobres estão vivendo, os velhos estão vivendo. Arrua logo aí. Deixa essa cadeira aí para Lula ocupar. Para nós voltar a comer a carne novamente. Sai, Satanás do inferno, vai pro inferno. Meu povo brasileiro, eu pensei de me calar, mas eu não vou calar não, doa quem doer, que esse Bolsonaro é uma cria do Satanás, agora eu tenho certeza. Esse homem é o demônio que veio pra acabar o Brasil. Gasolina hoje, 8,20. Agora me diz se tem pobre que aguenta andar de carro. Me diz se tem pobre que aguenta trabalhar de carro, pagar gasolina de 8,20. Um tanque de gasolina com 45 litros deu R$370 agora. Ou você come ou você anda de carro. Pobre vai andar de jumento, de bicicleta se tiver, ou então de pé. Esse Bolsonaro ele veio foi com um cão. Porque nunca na história do Brasil teve gasolina de 8,20. E ainda tem pobre que fala dessa miséria. Por isso que minha avó dizia que todo castigo para pobre é pouco. Pobre, quanto mais levar fumo é melhor. Porque pobre é igual a cachimbo. Quanto mais fumo, fumaça dá. Você tá entendendo? Porque tem pobre desgramado, pobre miserável, que não tem nem o que comer e falando em Bolsonaro. Nós temos que tirar esse presidente sem futuro. Porque esses bolsonaristas ainda vai dizer é SMS, é o governador cobrindo o sol com a peneira. É uma má administração, é que nós não temos líder, nós temos um psicopata, um doente mental. Esse Bolsonaro é um presidente mais fuleiro que o Brasil já teve até hoje. Muito obrigado a todos.